Bom dia a todos. Vamos começar aqui a nossa videoaula. Para mim também é uma novidade. Espero que saia bem e que seja de proveito de todo mundo. Queria, antes de mais nada, agradecer ao professor Leandro, que está me ajudando a edição dessa videoaula. Um grande abraço a todos. O tema da nossa videoaula seria urgências oftalmológicas e glaucoma. Lógico, sempre como eu digo para vocês, dentro do escopo da clínica geral, ou seja, todo clínico geral que trabalhe numa urgência ou até num consultório de clínica médica ou clínica geral, ele vai ver esses casos urgentes de oftalmologia, que são casos normais do dia a dia. Vamos começar então pelo primeiro, que seriam as conjuntivites. E dentro do grupo de conjuntivites, vamos apresentar a conjuntivite bacteriana, que é aquela mais comum, como você, às vezes até endêmica, principalmente na época sazonal, primavera, outono, ela é bastante comum. Ela se caracteriza por ser altamente contagiante, então a gente tem que evitar o contato direto, pedindo ao paciente para utilizar uma toalha em casa só para ele, lenço de papel e usar a água fria para lavar o olho. Soro, água, tanto faz, não tem problema, desde que seja frio, porque na realidade a bactéria ela não gosta de frio. É diferente da vírica, nós vamos ver já aqui à frente. Então ela se caracteriza por quê? Uma certa congestão ocular, como vocês estão vendo aqui no slide, na foto da esquerda, o olho vermelho, um olho irritado, um olho com sensação de corpo estranho, de areia no olho, com secreção que, por vezes, pela manhã, as pestanas amanhecem até coladas, tá? Porém, sem alteração visual. Então, ela geralmente não acomete a córnea. Ela é uma conjuntivite que pode também incorrer com uma blefarite, mas é localizada naquela região, ok? Tratamento para ela, evitar o contágio, lavar sempre o olho para evitar o acúmulo de secreção e utilizar antibióticos locais. Eu não recomendo corticoide local pelo seguinte, porque com o corticoide, como vocês às vezes não vão ter uma lâmpada de fenda no serviço de urgência, fica difícil ver se tem lesão ou não nessa córnea. Então, o ideal é não usar corticoide para que não se possa agravar ainda mais a situação. Então, basicamente, antibiótico local, colírio de antibiótico e aqueles cuidados que nós acabamos de falar agora, ok? No próximo slide, vocês vão ver o segundo grupo de conjuntivites, que é menos comum aqui na nossa região. Vocês sabem que, por exemplo, na Europa, as viroses são muito mais comuns do que as infecções bacterianas, no ponto de vista oftalmológico. Então, as conjuntivites víricas no Brasil, aqui na nossa região, principalmente na região sudeste, é menos comum, muito menos comum. Menos de 10% do que acontece no sul do Brasil ou na Europa. Então, a primeira conjuntivite vírica mais comum é herpética, pelo herpes simples. Ela é uma lesão bem diferente da conjuntivite bacteriana, não tem secreção, a sensação de corpo estranho é muito intensa, porque na realidade o paciente tem uma úlcera de córnea, em que vocês estão vendo aí, essa é a característica de uma úlcera dendrítica, como nós chamamos, mas nem sempre a gente consegue ver exatamente com esse desenho geográfico, que é o típico. Então, o ideal é você realmente ver se a pessoa se queixa ou não com perturbação visual, porque difere da conjuntivite bacteriana exatamente porque essa você não tem nem secreção, mas tem em contrapartida um comprometimento bastante grande da visão, porque ela é mais do que uma conjuntivite, ela é uma ceratoconjuntivite. Nesse tipo de conjuntivite, nós temos a agressão da córnea. Então ela é muito mais perigosa, porque ela pode deixar sequelas e provocar um leucoma residual que vai atrapalhar a visão do indivíduo para o resto da vida dele. Deixa sequelas graves. Então ela tem que ser combatida rapidamente
ela não é tão contagiosa quanto a bacteriana, mas também é contagiosa. Deve ser dada medicamentos no sentido de bloquear a ação do vírus. E o que nós temos à nossa mão é o aciclovir em pomada. Então, nós daremos esse antivírico até que os sintomas desapareçam, pode levar uma semana, 15 dias, 3 semanas. E podemos associar a isso um antibiótico tópico, um antibiótico em colírio, para evitar uma infecção secundária, já que existe uma úlcera de córnea, existe uma porta aberta para uma infecção secundária pela bactéria. Ok? A terceira conjuntivite, o terceiro grupo das grandes conjuntivites, seriam muito comuns aqui também na nossa região, seria a conjuntivite alérgica. Enquanto que as outras duas conjuntivites, tanto a bacteriana quanto a vírica, podem ser mono ou binoculares, dependendo da situação, já a conjuntivite alérgica, ela é sempre binocular. Não existe alergia num olho só. Ou é nos dois ou não é alérgica. Então, geralmente, elas são muito exuberantes, elas são mais do que uma conjuntivite, elas são uma blefaroconjuntivite, porque atacam, de certa forma, as pálpebras. Vocês estão vendo aí no slide que ela provoca um edema da própria pálpebra, porque o indivíduo coça muito o olho. Essa é a característica principal da conjuntivite alérgica, é exatamente o prurido da pálpebral. Então o indivíduo coça muito o olho e acaba irritando o olho e as pálpebras. Não tem comprometimento de visão, a única realmente é a vírica, mas na realidade ela tem como característica principal esse prurido, essa reação de incômodo nos dois globos oculares. O indivíduo, geralmente, além da conjuntivite, ele tem outros processos de alergia. Então, ele tem o que nós chamamos uma atopia, ele pode ter sinusite, ele pode ter uma rinite alérgica, pode ter outras manifestações de alergia. Geralmente não vem só no olho. Então, ele já toma medicamentos antialérgicos. O medicamento para isso são os antialérgicos em colírio, que nós temos vários. E aí fica a critério de cada um de vocês, tá? Raramente se precisa utilizar um corticoide, mas quando essa conjuntivite é muito intensa e perdura durante muitos dias, o ideal é também nós associarmos ao tratamento local um corticoide também em colírio, que vai aliviar essa sintomatologia. Não é contagiosa, como vocês sabem. Isso é uma reação do indivíduo, é uma reação alérgica, então ela é própria, então ela não tem problema de contágio. No próximo slide, nós vamos ver aqui uma complicação das conjuntivites. E aí vocês vão ver nessas duas fotografias o que nós chamamos de uma uveíte. A uveíte já seria uma infecção na parte interna do olho, ou seja, a bactéria ganhou o espaço da câmara anterior. Vocês se lembram da câmara anterior, quando nós falamos sobre a anatomia do olho, e aqui vocês vão ver na fotografia do slide superior, vocês vão ver esse nível branco de células de defesa que nós chamamos de hipópio. Então, isso aí é característico de uma reação inflamatória grave. E no segundo slide, no slide inferior, na fotografia inferior, vocês vão ver aqui o que nós chamamos de sinéquias anteriores, ou seja, a inflamação foi tão rigorosa que passou a colar a parte posterior da íris na cápsula anterior do cristalino, ficando essas sequelas aí. Isso vai dar origem a uma catarata que provavelmente vai se instalar em poucos meses. Além disso, se essa seclusão, esse colabamento da íris sobre o cristalino for durante muito tempo, muitos dias, pode provocar um aumento da pressão intraocular e provocar o que nós chamamos de um glaucoma secundário. Então é importante que, se vocês veem que a conjuntivite se arrasta durante muito tempo e não há melhoras, vocês têm que enviar imediatamente para um serviço de oftalmologia para que ele seja devidamente diagnosticado e tratado, ok? No próximo slide, vamos ver as hemorragias conjuntivais. É muito comum
O indivíduo chegar num pronto-socorro muito preocupado, muito aflito, foi dormir tranquilamente, e no dia seguinte aparece com uma hemorragia espontânea. Vocês podem ver aí na figura superior. O que acontece? Essas hemorragias geralmente não são patologias oculares, elas são decorrentes de outros problemas, como por exemplo, picos de hipertensão arterial. Então, os picos de hipertensão arterial, as coagulopatias naqueles pacientes que têm algum problema de coagulação ou que tomam medicamentos para evitar problemas de trombose, eles realmente aparecem com essas hemorragias espontâneas. Às vezes até o coçar muito o olho. Uma pessoa alérgica que coça muito o olho pode, em termos de traumatismo, romper um pequeno vaso, esses vasos são de pequeno calibre, e provocar uma hemorragia, sem consequência nenhuma. Se o paciente ficar apreensivo, inquieto, você pode passar um colírio lubrificante, mandar botar na geladeira, porque a água gelada é o melhor anti-inflamatório, e pingar 2, 3 vezes ao dia sem qualquer problema. Já na fotografia no canto direito, vocês vão ver já um trauma de órbita. Então esses traumas são mais perigosos, são mais complexos. Por quê? Com o choque sobre a órbita, há uma pressão e contrapressão brusca, momentânea, que pode inclusive fazer uma fratura dos ossos próprios da órbita. O osso mais frágil e que fratura com mais frequência é o osso do assoalho da órbita. Isso pode provocar, por exemplo, uma prisão dos músculos inferiores do globo ocular, provocando no paciente uma diplopia que não é momentânea. Então, em determinadas posições do globo ocular, o paciente vai relatar que vê 2 imagens. Então, geralmente, se não houver essa sintomatologia, aqui é a utilização de gelo e anti-inflamatório local e por via oral sem qualquer problema. Então, o problema todo está quando há realmente fraturas da órbita com a consequente comprometimento da movimentação do globo ocular. No próximo slide, vocês vão ver o último grupo dessas ceratoconjuntivites, que seria o olho seco. O olho seco é uma patologia mais comum nos nossos consultórios no pronto-socorro. O paciente tem pouca lágrima ou uma lágrima pouco consistente, uma lágrima que é muito líquida e pouco gordurosa, tendo um contato com a córnea em pouco tempo, não dando para que essa córnea tire da lágrima o nutriente que ela necessita. Então, às vezes o paciente chega no consultório e diz: doutor, eu lacrimejo muito, mas sinto uma sensação de desconforto no olho. E às vezes é até difícil para você explicar ao paciente por que ele tem tanta lágrima e tem um olho seco. O problema é que ele tem uma lágrima pouco consistente. Então, que umidifica o olho, mas não lubrifica o olho. Então, geralmente são pacientes que já têm uma certa idade, porque isso está muito ligado ao problema hormonal. A glândula lacrimal é uma glândula, e se você passa pela menopausa ou pela andropausa, principalmente as mulheres na menopausa, existe uma deficiência na produção hormonal, diminuindo também a produção de lágrima, ou pelo menos a consistência dessa lágrima. Os pacientes reclamam não de dor ocular, mas uma sensação muito desagradável de corpo estranho. Relatam mesmo como se tivessem um punhado de areia no olho. Então aparece aquele olho muito vermelho, muito congestionado, sem secreção, sem perturbação visual constante, porque basta ele piscar e melhora essa visão, embora quando o olho fica seco, fica com a imagem um pouquinho turva. E o tratamento ele pode ser simples, como um colírio lubrificante, até a utilização de um plug na região do ponto lacrimal, principalmente o ponto lacrimal inferior, que é o responsável pela drenagem da lágrima em 75%. Então, o tratamento e os laboratórios cada vez investem mais em colírios lubrificantes. Eu, particularmente, prefiro os colírios lubrificantes sem conservante. Por quê?
Sabemos que o conservante é extremamente tóxico para o olho ao longo dos anos, e como o paciente de olho seco não tem cura, ele vai passar a utilizar esse colírio praticamente a vida toda. Então, quanto menos tóxico, melhor. Você veja aqui na imagem esquerda a caracterização do quadro clínico do olho seco. Na direita aqui um quadro extremo, em que ele já tem comprometimento da visão, porque já tem uma córnea bastante desidratada. E devendo fazer, aí sim nós vamos ter que usar aí um plug para obstruir o ponto lacrimal e não deixar que a lágrima seja totalmente escoada. No próximo slide, vocês vão ver os testes que são feitos a nível de ambulatório ou consultório. São testes muito simples que vão quantificar a lágrima. A fotografia da esquerda, vocês veem aqui um teste com um filtrozinho chamado teste de Schirmer. Esse teste de Schirmer, ele é milimetrado e nós colocamos na pálpebra inferior do paciente, mandamos ele ocluir o olho durante 5 minutos. E aí fazemos a medida da quantidade de lágrima que foi absorvida por esse papel. Esse é um papel poroso de filtro que vai absorver o volume de lágrima produzido durante esse tempo. Já os outros dois testes que vocês veem aqui mais à direita do slide, vocês vão ver o teste do rosa de bengala, que é o de cima, a foto superior, e da fluoresceína, que é o mais simples, que é o inferior. Se vocês observarem bem esse slide inferior, com a fluoresceína, vocês vão ver que na parte superior da córnea, vocês vão ver uma mancha amarela. Então ali corou. Então ali já houve erosão do epitélio. O epitélio foi danificado devido ao olho seco, ok? É lógico, lubrificantes. Se não for possível, com o tratamento, se não melhorar, pode-se fazer então a oclusão do ponto lacrimal sem qualquer problema. Porque esse plugzinho lacrimal, ele é inclusive amovível. Então você pode retirar se houver algum incômodo, alguma inflamação localizada. Então não há problema nenhum, porque ele não é definitivo. Próximo slide. E aí vocês veem aqui o tratamento, colírio na foto superior, no canto superior esquerdo. Vocês vão ver aqui a utilização de um colírio, tá? Eu gosto muito do ácido hialurônico, sem conservante, é um dos melhores lubrificantes que há no mercado. E na foto do lado direito vocês veem a aplicação de um pequeno plug, que na realidade é um tampãozinho que se coloca no ponto lacrimal inferior para que ele então não absorva totalmente a lágrima, já que 75% da lágrima é absorvido pelo ponto lacrimal inferior, 25% pelo superior. Então você fechando o ponto inferior, você tem a retenção de 75% do volume lacrimal. E o melhor lubrificante para o olho é a lágrima. Então é um recurso perfeitamente utilizado quando os colírios por si só não resolvem o problema. Próximo slide. Aí saímos já do processo infeccioso e inflamatório da córnea e da conjuntiva e entramos numa outra urgência oftalmológica muito comum nos pronto-socorros, nas UPAs, em qualquer outro local, que o clínico geral vai pegar todos os dias, que é o corpo estranho. Então vocês vão ver aqui no slide, do lado esquerdo, vocês vão ver ali um pequeno corpo estranho. Isso é muito comum, principalmente no pessoal que anda de moto e que às vezes não põe viseira. Basta um corpo estranho entrar no olho, ele fica fixo embaixo da pálpebra inferior, você olha a córnea e você não identifica corpo estranho nenhum. Depois, você virando a pálpebra, e está a manobra explicada aí à direita do slide, você pode fazer isso com cotonete ou com a própria polpa do dedo. Indicador é muito simples, é uma questão de hábito. E você remove o corpo estranho. Muitas vezes o paciente vai ao pronto-socorro, que sente um corpo estranho todas as vezes que pisca, o médico dá uma olhada na córnea, não vê nada e esquece de virar a pálpebra. Ao virar a pálpebra superior, a maior parte das vezes a gente localiza ali o corpo estranho, remove com um cotonete e não precisa fazer qualquer tipo de tratamento. Tirando ali a causa, o sintoma desaparece. Já na foto inferior do slide, vocês vão ver uma coisa mais grave, que é uma limalha de ferro. Então é aquele paciente que foi cortar um ferro com uma máquina elétrica e uma fagulha
uma pequena fagulha espetou na córnea. Vocês veem nessa foto que já existem vasos. Esses vasos nada mais é do que o organismo tentando reagir àquele corpo estranho. Isso não acontece imediatamente, mas ao fim de 2, 3 dias isso começa a acontecer. Isso é muito grave pelo seguinte, porque quando há vaso, há a formação de uma cicatriz, que nós chamamos de leucoma. E essa cicatriz faz com que aquele ponto da córnea deixe de ter visão, deixe de ser transparente. Então o ideal é nós tirarmos esse corpo estranho ou mais tardar 48 horas após a lesão. Isso é simples, isso é retirado manualmente e depois passa-se um colírio de antibiótico para o paciente, porque existe ali uma porta aberta para que não haja uma infecção secundária por algum tipo de bactéria. Então, o ideal é nós removermos rapidamente, e ainda bem que o próprio pessoal das empresas já orienta o paciente a procurar um serviço de urgência em oftalmologia logo assim que o corpo estranho penetra no próprio globo ocular. Próximo slide. Aí entramos numa patologia que também é comum dentro dos pronto-socorros, que é o chamado calásio. O calásio nada mais é do que um entupimento dos ductos das glândulas de Meibomian. Vocês lembram em anatomia que nós temos várias glândulas de Meibomian perto dos cílios, tanto na pálpebra inferior como na superior, que emitem óleo, produzem lipídio, um líquido gorduroso que misturado com a lágrima vai dar estabilidade ao filme lacrimal. Ora, se nós tivermos uma obstrução desse ductozinho, ele não vai ter como enviar esse material para o exterior e vai enquistar, vai formar um quisto. Esse quisto, se não romper espontaneamente, tem que ser operado, porque forma ali um abscesso, como vocês veem aí nas fotografias, que é extremamente desagradável e doloroso, porque a pressão de dentro do quisto provoca um desconforto bastante grande do paciente. Então, deve-se utilizar compressas mornas durante uma semana e além de antibiótico terapia, tanto via oral como tópico. Se esse quisto não romper espontaneamente, então nós temos que operar, nós temos que fazer uma drenagem, que é com anestesia local, bloquear a lesão, fazer uma incisão com bisturi e com uma mini cureta oftalmológica retirar todo o material sebáceo, todo o material purulento que está dentro daquele abscesso, que no final é um abscesso. Depois disso, no dia seguinte, tira o curativo e mantém o tratamento uma semana sem qualquer problema. Mas também é uma patologia muito comum dentro dos nossos pronto-socorros. Próximo slide. E aí nós vimos o nosso glaucoma. Por que eu joguei o glaucoma aqui dentro? Porque, na realidade, o glaucoma pode aparecer de forma aguda, embora o mais comum é o glaucoma crônico de ângulo aberto, que não dá sinais, infelizmente. O paciente só vai perceber que realmente é portador de algum problema, até que lhe deem o diagnóstico, porque ele fecha um olho e começa a ver que a visão do outro não está boa. Mesmo que ele utilize óculos, essa visão não chega a 100%. Então ele procura o oftalmologista e muitas das vezes já numa situação bastante degradada do ponto de vista neurológico do olho. E infelizmente o glaucoma é uma doença que não tem retorno, nem farmacologicamente, nem cirurgicamente. Então o máximo que a gente consegue é controlar esse glaucoma e preservar a visão que ainda existe no globo ocular. Então vocês estão vendo aqui na foto, no canto superior esquerdo, uma córnea turva, uma pupila paralítica. É esse o quadro de um paciente que tem um glaucoma agudo, de ângulo fechado. Além disso, a dor é muito violenta. Segundo o paciente, a sensação que eles têm é como se tivessem enfiado um objeto pontiagudo pelo globo ocular adentro. Não só no globo ocular, como também uma cefaleia intensa. Na figura do lado direito superior, vocês estão vendo que nós chamamos de íris bombê, ou seja, o humor aquoso é tão volumoso no campo posterior do olho que ele começa a empurrar a íris e o próprio cristalino para frente, fechando ainda mais o ângulo.
Esse ângulo fechado vai fazer com que haja uma deficiência da drenagem, aumentando cada vez mais a pressão ocular. Na retinopatia diabética, uma sequela muito comum são as hemorragias vítreas. Às vezes essas hemorragias são tão grandes, são tão volumosas, que elas podem ganhar o segmento anterior, como vocês estão vendo aí na foto no canto inferior esquerdo, com um nível de sangue dentro da câmara anterior, que nós chamamos de ifema. Esse sangue espalhado, 360 graus, no ângulo camerular, vai entupir todo o trabéculo, provocando uma diminuição da filtragem do humor aquoso. Ora, se ele é mal drenado, vai provocar então o quê? Um aumento do volume desse humor aquoso dentro do olho, provocando também um glaucoma agudo. Então, a hemorragia interna do olho, o ifema, pode provocar uma obstrução do trabéculo, provocando então um glaucoma agudo secundário. E aqui, na parte inferior do slide, do lado direito, vocês estão vendo aí qual é a hidrodinâmica do glaucoma. Ele é produzido ali no corpo ciliar, como vocês estão vendo, e a gente já reviu isso em anatomia, e a pressão é feita dessa maneira, como as setas estão indicando. E o principal lesionado é o nervo óptico. Então, tudo que é neurológico e que é lesado não tem retorno, pelo menos para já, né? Pelo menos para já. A gente sempre espera que as coisas mudem e a pessoa passe a recuperar também esse tecido, mas para já não existe recuperação. Então, o máximo que você pode fazer pelo teu paciente é realmente manter a visão que ele já tem através de tratamentos farmacológicos ou cirúrgicos. Mas o ideal é quando você detecta uma situação dessa, mandar o paciente imediatamente para uma urgência oftalmológica. Próximo slide. E aí, só para vocês terem uma ideia, quais são as outras causas de perda súbita da visão. Então, você tem o descolamento de retina, que é a ruptura da retina sempre na parte superior da própria estrutura, a penetração de humor aquoso dentro dessa fenda e a formação de uma bolsa. E essa bolsa, pela ação da gravidade, vai descolando a retina. Então é muito comum o paciente que tem um descolamento superior de retina dizer que tem na frente dele praticamente uma cortina, em que da parte de cima da cortina ele não vê, mas se ele olhar para baixo, ele consegue ver pelo campo inferior da visão que ele ainda tem. Geralmente são monoculares, não são binoculares. Muito raramente são binoculares, a não ser que sejam traumáticos. Do lado superior direito, você tem a oclusão da veia central da retina. Então, por algum motivo, algum coágulo se desprendeu de um grande vaso e foi parar na circulação do globo ocular, como é uma microcirculação, obstruiu então a veia central da retina, provocando essa explosão de todas as pequenas estruturas vasculares, provocando essa manifestação de dezenas de microhemorragias no fundo de olho do paciente. O que é que se deve dar aqui? Anticoagulante, mas tem que se facilitar esse fluxo sanguíneo muito rapidamente, porque se obstruir e ficar obstruído aí 4, 5 dias, depois o resultado já não é tão bom. No canto inferior esquerdo, vocês vão ver então a complicação principal da retinopatia diabética. Vocês vão ver lá embaixo, no fundo de olho, um monte de exudatos, um monte de pequenas hemorragias, mas um grande hematoma vítreo, chamado hemovítreo. É esse sangue que, às vezes, num volume muito acentuado, vai passar para a câmara anterior, provocando aquela obstrução camerular e o glaucoma agudo. E aqui no canto inferior um buraco macular, que é uma situação patológica que ainda está se estudando. O tratamento também ainda não é um tratamento fidedigno, mas realmente ela existe e por vezes cria problemas bastante graves, porque é um aumento, como se fosse um esgarçamento da região macular, provocando essa imagem de buraco macular, que provoca uma imagem borrada, uma imagem
perifericamente normal, mas a parte central, principalmente de leitura, com uma mancha escura, provocando uma dificuldade bastante grande para o paciente. Aqui no próximo slide, vocês vão ver aqui realmente, relembrar aquilo que nós já falamos na anatomia da órbita. Então aqui estão os ossos próprios que compõem o cone óptico, onde vai abrigar o nosso globo ocular, para que vocês possam entender quando o traumatismo for muito violento, pode provocar realmente lesão desses ossos, provocando uma alteração do padrão visual. Próximo slide. Aqui outra vez, mostrando aí a localização anatômica do globo ocular dentro da órbita e a implantação dos músculos externo oculares. Então você tem aí os retos horizontais, o nasal e o medial, o reto superior e inferior e o oblíquo superior e inferior. Próximo slide. E aí vocês vão ver aqui, fisiopatologicamente, como é que funciona então a fratura da órbita. Vocês vão ver aqui um indivíduo que levou uma pancada no olho direito. Aqui está na fotografia, no canto inferior direito, vocês vão ver aqui o que nós chamamos de fratura de órbita ou fratura em blowout, que é exatamente o impacto. Aqui está mostrando uma bola de beisebol, mas pode ser uma bola de golfe, uma bola de tênis, por exemplo, que é mais comum aqui no nosso país. Mas vocês vão ver, o globo ocular é empurrado de uma maneira muito súbita e abrupta para trás, e o assoalho da órbita, como é a parte mais fina de toda a região orbitária, ele rompe para dentro do seio maxilar, contíguo ao globo ocular que foi atingido, né? Então vocês vejam aqui como funciona fisiopatologicamente essa fratura. Próximo slide. Aqui você vê uma tomografia, onde você vê o seio maxilar do olho direito perfeitamente normal, e aqui uma invaginação no esquerdo, no caso, uma invaginação da gordura periorbitária para dentro do seio maxilar. Por quê? Porque houve, e vocês podem ver aí a setazinha indicando, uma fratura do assoalho da órbita. Tá bem feita essa tomografia, que mostra perfeitamente a situação anatômica anômala, né, pós-fratura. Próximo slide. Aqui, mais uma vez, mostrando aqui na fotografia à esquerda, vocês veem a invasão total do seio maxilar e o rebaixamento do próprio globo ocular, porque há um esvaziamento dessa gordura e o globo ocular tende a cair, não para dentro do seio maxilar, logicamente, mas descer dentro da sua própria órbita, o que faz com que haja um desalinhamento entre os dois olhos. Por isso é que ele tem diplopia, porque não há a mesma movimentação daqui para frente entre um globo ocular e outro. Próximo slide. Aqui mais uma vez mostrando essa ruptura. Dá até para ver aqui o assoalho da órbita rebaixado aqui à direita e a invasão da gordura periorbitária para dentro do seio maxilar. Próximo slide. E aqui como se faz então o tamponamento e a reestruturação desse assoalho da órbita. Lógico, aqui já é mais complexo, o oftalmologista entra, mas quem vai fazer essa reconstrução geralmente é o bucomaxilo facial. Então, coloca essa placa aí de titânio e a parafusa na quina da órbita, na crista da órbita, para que essa gordura, então, não seja outra vez invaginada para dentro do seio maxilar, protegendo, então, toda a gordura periorbitária e o próprio globo ocular. Próximo slide. Bom, aqui é o que acontece. É o que nós chamamos uma enoftalmia, o rebaixamento do globo ocular, desalinhamento do globo ocular e uma
diplopia consequente. Então, é um problema funcional e um problema estético. Vou mostrar para vocês agora um caso que foi nosso, aqui em Teresópolis. Essa menina, ela sofreu um acidente, como vocês podem ver. Ela tinha na época, isso aconteceu mais ou menos há 4 anos atrás, ela na altura tinha 8 anos de idade. A mãe dessa menina trabalhava aí na feirinha, que todo mundo conhece, e num belo sábado, ela brincando com outras crianças, subiu num poste de madeira, e ao descer do poste de madeira, tinha lá 2 pregos esperando por ela. Então, os pregos penetraram em ambas as pálpebras, provocando uma lesão grave dessa pálpebra, tanto superior como inferior. Você já vê ela anestesiada, ela foi operada de urgência por mim e pela minha equipe. E o que acontece? Acontece que quando foi fazer o inventariado da lesão, eu verifiquei o seguinte, que essa criança ela tinha uma ablasão total do canal lacrimal superior, ela tinha uma ferida completa da pálpebra, a pálpebra estava presa tanto à superior como à inferior por o pedículo periférico temporal, mas ela estava completamente separada do resto do tecido, e na pálpebra superior o canal lacrimal dela simplesmente desapareceu. O inferior estava cortado, ela tinha o ponto lacrimal, como vocês podem observar, do lado do pedículo, mas o resto do ponto do canal lacrimal estava preservado do outro lado, mas ele estava cortado no meio. Então, o que nós fizemos? Nós, antes de montarmos a pálpebra, tivemos que reentubar esse ponto lacrimal inferior, que, mesmo ela ficando sem o superior, ela mantendo esse inferior, ela mantinha também os 75% de drenagem dessa lágrima para o sistema lacrimal. Então, evitava que essa menina ficasse com lacrimejamento para o resto da vida dela, e ela só tinha 8 anos de idade. Na realidade, qual foi a grande jogada aí no momento? Nós não tínhamos um pequeno tubo chamado Silastic para que pudéssemos entubar esse canal lacrimal. Então, a ideia do anestesista foi dar um gel, uma agulha com mandril de criança, para pegar a veia de criança, e nós aproveitamos esse silicone e fizemos então a reintubação desse canal lacrimal inferior, e depois montamos toda a pálpebra, desde músculos, pele, conjuntiva, uma cirurgia que demorou aproximadamente 2 horas sob anestesia geral. Próximo slide. Aí vocês vão ver aqui um pós-operatório imediato, a menina ainda estava no centro cirúrgico, então a pálpebra montada, e se vocês observarem, na parte superior da imagem, vão ver um pequeno ponto branco. Esse pequeno ponto branco é exatamente a ponta do silicone que nós introduzimos no canal lacrimal inferior da menina. Como não era um material apropriado, eu resolvi na altura dar um ponto de nylon, 10 zeros, para fixar esse pontinho aí e rezar para que a menina colaborasse, porque se ela desse uma coçada no olho, podia arrebentar o ponto, ele é muito fino, como vocês sabem, e o implantezinho sair. E se o implante saísse, esse canal ia fechar de novo e essa menina ia ficar com um problema de lacrimejamento grave para o resto da vida dela. Então esse é um pós-operatório imediato ao fim da cirurgia. Próximo slide. Aqui vocês já estão vendo, 12 horas depois, então na primeira visita médica, essa menina ficou internada, porque ela fez anestesia geral e a lesão era grave. Nessa altura eu ainda estava extremamente preocupado, porque ela não mexia a pálpebra, eu não sabia qual era a reação que a musculatura que foi suturada ia ter. E vocês veem aí o tal pontinho branco na parte inferior do olho lesionado, que estava lá no lugar. Eu expliquei direitinho a situação, ela era uma menina muito colaboradora e ela percebeu bem a situação. E aí vocês vão ver agora daqui para frente a evolução. Próximo slide. Esse é o mesmo dia, para vocês poderem ver o pontinho ali, aquela travezinha branca
na parte inferior da pálpebra. Aquilo ali era a ponta do gelco, da pecinha de silicone que foi implantada no canal inferior, a pálpebra ainda bem demasiada, nós estávamos a 12 horas de pós-operatório. Próximo slide. E agora, 8 dias depois, ou seja, vocês ainda veem a pontinha branca lá, tá? No ponto lacrimal inferior do olho esquerdo. A pálpebra superior praticamente estava funcionando a 100%, a inferior também, ela não teve lagoftalmia, ela não teve pitose, estava perfeitamente normal, e mantendo lá o tubinho dentro do canal lacrimal, que eu só tirei ao fim de 3 semanas. Então, foi um caso excelente, a menina hoje está muito bem, ao fim de 6 meses eu dei alta definitivamente para ela. Ela esteticamente está perfeita, sem problema nenhum, e não tem também, né, qualquer problema de lacrimejamento. Por que eu estou apresentando esse caso para vocês? Primeiro, porque eu acho um caso interessante que é da nossa realidade. Tem praticamente 3 semanas eu fiz um outro caso num rapaz que sofreu uma agressão também no olho direito, com lesão do canal lacrimal, mas que na altura nós tínhamos o material todo necessário. Ele não é daqui, é de São Paulo, foi embora para a casa dele, pelo que eu sou de notícias, está tudo bem, sem qualquer problema. Mas esse caso eu apresentei aí a primeira vez há 4 anos atrás, na nossa instrutoria, na altura instrutoria de oftalmologia, e alguns alunos, colegas de vocês, se interessaram pelo caso, me procuraram e nós apresentamos esse caso num congresso da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que foi aceito e foi apresentado, então sendo o primeiro caso dos nossos alunos da oftalmologia do 8º período num congresso da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Depois disso já apresentamos mais 4 casos diferentes com outros temas. Isso é só para estimular a vontade de vocês, se vocês tiverem interesse em apresentar algum caso num congresso ou até publicar na revista. Nós já conseguimos fazer 4 publicações na revista da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Estou à vossa inteira disposição. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e espero que essa quarentena acabe rapidamente. Um abraço a todos.